Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, o seguinte: Chegando a Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles então responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que o Senhor seja Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus indagou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Meu irmão, minha irmã, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem nessas palavras de Jesus a declaração de sua gênese. Sim, depois de 2 milênios, depois de todas as transformações sociais e na própria organização da igreja, o quanto nos mantemos e o quanto nos afastamos desse princípio fundamental de nossa natureza? Considerar isso é extremamente importante. Este texto do Evangelho de Mateus deixa claro 3 coisas sobre a igreja de Jesus, sobre o que uma igreja de fato deve ser. Uma igreja deve ser a comunidade das pessoas que sabem quem é Jesus, que compreendem o Evangelho e suas vidas estão e permanentemente estarão afetadas pelo Evangelho. Na medida que somos essa comunidade, percebemos que o Evangelho não é simplesmente uma mensagem, mas uma realidade que envolve a igreja, que envolve as pessoas e que afeta a vida como um todo. A igreja, pessoas, tem um chamado para proclamar o Evangelho e a excelência dessa proclamação está exatamente no testemunho dos seus efeitos na vida prática de cada um dos cristãos. Neste sentido, proclamamos pela demonstração de como é uma pessoa alcançada pelo Evangelho. Manter-se no Evangelho é um grande desafio, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Devemos admitir isso. O apóstolo Paulo advertiu a igreja da Galácia de que estava se desviando do Evangelho para um outro Evangelho. O Evangelho pode revelar-se muito desafiador e incômodo. Ele fala da graça e não entendemos a graça. O Evangelho fala do amor e nos pede para amar sempre e a todos, inclusive os inimigos. O Evangelho pede para confiar e nós gostamos de controlar. A lei combina mais conosco do que a graça. Enquadra-se melhor em nossa lógica. Embora seja ela também uma sentença de morte para pecadores como nós, facilmente estamos trocando olhares com ela. O grande problema do desvio do Evangelho é que isso não significa necessariamente uma piora segundo os nossos padrões. Os Gálatas estavam acrescentando a circuncisão e algumas boas práticas judaicas que achavam eles ser importante para agregar valor à salvação. Que mal haveria nesse aperfeiçoamento? A resposta é: todo mal. Seria cair da graça, seria voltar-se para a lei. Desvios desse tipo não parecem desvios, mas são. E há muitas possibilidades de desvios como esse, inclusive nos dias de hoje.
Um dos sinais de que o desvio está em curso é a diluição do amor, a diluição da graça, a diluição da misericórdia. Um outro sinal é exatamente o crescimento do orgulho e da fome por poder. Devemos ter cuidado. Uma igreja que se desvia passa a produzir religiosos com a semente que deveria produzir cristãos. E os efeitos disso não são bons, não são saudáveis para o genuíno Evangelho. Jesus disse que as portas do inferno não se sustentariam diante da sua igreja. O inferno é representativo do mundo dos mortos sem Cristo, o mundo que não gera vida, um mundo que aprisiona, um mundo que rouba, que mata, um mundo que destrói. Somente a Igreja de Cristo, somente uma comunidade de pessoas apegada ao verdadeiro Evangelho pode cumprir esta profecia de Cristo. Uma igreja que seja mais que uma instituição religiosa, uma igreja que saiba ler a Bíblia e a vida inspirada pelo mesmo Espírito, que atentamente avalia-se a si mesma para não acostumar-se ao que ainda não foi transformado e para resistir à corrupção do que o Evangelho já transformou. Nós precisamos nos lembrar de que conhecimento bíblico pode conviver perfeitamente com corações de pedra, que ser um bom executor de tarefas religiosas não é o mesmo que ser sal e luz, como determinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tornar-se um discípulo não é simplesmente ser alguém bem treinado, mas ser alguém que está sendo transformado de glória em glória. Que sigamos firmes no Evangelho, que sejamos de fato uma igreja sem nos desviarmos para um outro Evangelho, que estejamos permanentemente a caminho de ser e fazer o que Jesus disse que seríamos e faríamos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.